Foi? Obrigada. Então, desculpa o erro, pessoal de casa. Voltando. Então, o afeto, ele é a disposição do que temos por algo. Um local, um objeto, uma situação. Muitos de nós, às vezes, lembramos do passado, temos um sentimento advindo de um afeto, que é o momento que a gente viveu. E o sentimento nada mais é do que a gente experimentar, expressar esse afeto. É o que vai nos condicionar, digamos assim. Porém, durante toda quase a pesquisa que eu fiz, afeto vinha muito atrelado ao quê? Sentimentos e ações positivas. Mas afeto, afetividade é um conjunto de todos os nossos sentimentos. Todos. Raiva, ódio, amor, carinho, tristeza, nervosismo, tudo que a gente pode sentir. Intolerância, mágoa. Isso é um conjunto. Ok. Então, a gente vai fazer um mergulho bem profundo de toda a nossa construção, um pouquinho evolutiva sobre afeto e sentimento. Muitos de nós, a gente confunde sentimento com amor. Ah, eu sinto amor. Ah, o meu sentimento de alegria. Obrigada. Porém, qual é a influência desses sentimentos, dessa afetividade toda? Se é um conjunto e são sentimentos muito amplos, o que eles nos influenciam? Será que eles só influenciam o nosso físico? Ah, eles, como vem de dentro, né, sentimento vem de dentro para fora, então deve nos influenciar um pouquinho a nossa mente. Influencia tudo. Corpo, mente, espírito, perispírito. Então, muitos são os estudos que remetem que o sentimento e esse conjunto de afetividade é construído no seio de tudo onde nós estamos. Seio da família, social, algo que vai nos dar a base, a nossa construção. Muito a psicologia nos fala sobre 3 funções que esse sentir vai ser diferente, vai ser condicionado por 3 funções: cognitiva, afetiva e volativa. Aonde a cognitiva é o que nos permite conhecer nosso externo e nosso interno. Através do quê? Da nossa memória, do nosso pensamento, do nosso raciocínio e do que a gente percebe com tudo isso. Afetiva é o afeto. É o que a gente vai experimentar no raciocínio, na percepção, na memória, no pensamento. E a volativa é a atividade. É o meu movimento. Eu senti raiva. Qual que vai ser a minha função volativa? Posso chorar de raiva. Posso ficar estagnada, parada. Essas são as funções da psicologia. Um dos pesquisadores do conceito de afetividade, desse conjunto afetivo, foi Henry Wallon. E ele colocou uma nomenclatura de 3 vertentes. Novamente, não é, como eu posso dizer, cartas, tarô. Foi pesquisa, gente. Uma coisa foi puxando a outra e foi links. E ele colocou que nós, seres humanos, temos 3 funções afetivas, movidas pela função cognitiva. Deixa eu só procurar onde que é. Opa. Pela função cognitiva, afetiva e motora, que tem os mesmos significados. Cognitivo é o conhecimento racional. Afetivo é o meu sentimentos para com aquilo. E motora é a minha ação. O que eu vou decidir fazer sobre isso? Wallon, ele também acreditava que nós somos uma
um ser composto biologicamente, organicamente e socialmente. E toda a pesquisa dele, ele foi levado a condicionar uma evolução, eu vou ler para não perder, que permitisse ou impedisse que determinadas potencialidades fossem desenvolvidas. Henry Waldorf já acreditava que nós, seres humanos, cada um de nós, nascíamos com potenciais diferenciados. E na educação, o afeto, eles tinham uma concepção, na época de Henry Waldorf, que o ser era apenas um ser inteligente. Eles buscavam explicações bastante sobre como era a inteligência do ser humano, como desenvolvia a inteligência. E ele foi mais profundo. Ele diz que a inteligência não é o princípio norteador do ser humano, mas sim cada potencial inato. Para que depois, aperfeiçoando a educação natural do ser, conseguiria se desenvolver uma boa inteligência. E ele acreditava que essa educação afetiva, ela vinha na criança de dentro para fora. E ele observava cada fase da criança, respeitando cada idade. Falando em educação, um dos motivadores da reforma educacional, logo após Henry Waldorf, foi Johann Pestalozzi. Johann Pestalozzi, ele acreditava que os padrões das sociedades impostos ainda pela era de estudar a inteligência do ser, queriam saber, né, como uns sentiam, outros agiam, outros pensavam demais, que nem todo mundo era igual. Então, Pestalozzi, ele via o ser humano com 3 dimensões diferentes. Como que eram essas 3 dimensões? Que eram 3 dimensões que davam a liberdade plena à criança, que conduziam realmente a educação. Então, ele via a cabeça da criança, não só por ser a área movida pelo cérebro, mas eram crianças movidas pelo intelecto, por buscar se aprofundar, buscar saber o porquê, da onde existiu. Outras ainda eram muitas emotivas, agiam muito com o coração, que é onde estavam a ação, o fazer, o realizar, o conciliar, o buscar aproximar. E ainda, outros tipos de criança eram muito condicionados pelas mãos. O princípio norteador de ação eram as mãos. Motivado pelo afeto de fazer, de realizar a atividade. E ele ainda falava que ao invés de eles moldarem a criança de acordo com os padrões sociais na época, ele foi mais a fundo. E ele comparava o professor das escolas como um jardineiro. O professor é um jardineiro. O que ele falava? Que o jardineiro, ele pega uma planta, ao colocar na terra, dentro da planta, ele vai ter tudo o que a planta precisa. Uma planta é diferente da outra. Por mais que existem diversas laranjeiras, nenhuma é igual à outra. E o professor era esse jardineiro. Ele era responsável por nutrir e regar as habilidades, as sementes de habilidades naturais que cada dimensão de criança possuía. A semente traz em si a árvore do afeto como um todo. Era o que Pestalozzi acreditava. Séculos mais passados ainda, lá no início do conhecimento do ser, temos Sócrates e Platão, que eles direcionaram o conhecimento, foram realmente os precursores ali da era de conhecimento, de autoconhecimento, como talvez uma tríade, aonde estipular o homem cabeça, que eram os homens pensantes, os governantes, que ficavam observando o funcionamento, fazendo as regras, as leis. Outros
eram os homens peito, que eram mais de conciliar, de proteger. Naquelas guerras protegiam as pessoas, escondiam, conciliavam, buscavam a paz. E ainda o homem ventre, que era a atividade. Os operários, de ir fazer, de ir buscar, de realizar, de ir mesmo para o combate. E aqui, voltando para os dias de hoje, a atualidade, quem bastante frequenta a casa, quem assiste pela internet, nos acompanha online, temos José Fernando Araújo, que ele nos traz 3 formas de condicionamento natural, princípios elementares naturais, que são as paixões que o Agostinho acabou de ler para a gente no Livro dos Espíritos. São 3 condicionamentos, potenciais e inatos, ainda estamos falando. O ser racional continua sendo o ser pensante, de Sócrates e Platão, continua sendo as crianças de Pestalozzi que buscavam analisar, continua sendo as crianças cognitivas de Henry Waldorf e as funções cognitivas da psicologia. O ser emocional, que já vê de uma forma emocional, está olhando para o outro, não analisa muito, já concilia, já ajuda, já ouve mais, está mais para o outro. E o ser ativo, que já não sente muito, não pensa tanto, faz acontecer, realiza. E será que no decorrer da nossa história, sentimentos e afetividade é igual para todo mundo? Não. E ainda, será? Todos aqui falam um pouquinho sobre a educação pessoal, a educação e o conhecimento de si, o autoconhecimento, a autoconstrução. E como é que será que está a nossa educação espiritual? Foi uma pequena viagem que a gente fez, rápida. Como que a gente está nos educando? Como que aqui, vindo de Pestalozzi, como que estamos sendo o nosso próprio jardineiro das nossas habilidades naturais? Eu, Jaqueline, sou uma pessoa condicionada de forma racional. O que é esse racional? Minha forma de sentir, o meu conjunto afetivo vai ser diferente do que do Agostinho, que é um condicionamento ativo. Isso é muito diferente. Ele vai logo executar. O sentimento dele vai ser mais de realizar. Eu vou pensar um pouquinho mais. Vou ficar sentindo o meu afeto, remoendo a minha mágoa. O Agostinho vai resolver. Aí, o que eu quero levar vocês a pensar com isso? Será que somos responsáveis pelos só nossos afetos? Ou a gente é responsável pelo afeto do outro? O que eu fizer vai ter alguma consequência sobre Agostinho? Vai depender. Muito se vê falar daquelas pequenas coisas assim. Mas eu agi de tal forma porque você me falou isso, porque você fez aquilo para mim. Sempre o outro, sempre você. Há alguns anos, eu penso, por estar aqui na casa talvez, acho que independente do que o outro me faça, eu ainda tenho um pilar, uma barreira de discernimento que vai me levar, peraí, ele está vindo com agressividade, ele quer me atingir, me ofender. Mas eu vou rebater na mesma forma, eu vou derrubar ele, né? Atingir meu orgulho, então agora eu vou derrubar. Aí o que a gente começa a discutir em voz?
porque você não manda em mim, eu mando sim, faz o que eu quero, eu não vou fazer, e lá se vai. Porque eu que estou certo, porque você não viu, porque você não me escutou, vamos duelar de forma igual. Não. A gente tem esse pilar de discernimento, cada um de nós temos, onde nós podemos discernir. Espera aí, se ele chegou me ofendendo, vai de mim aceitar essa ofensa, guardar uma mágoa ou tentar compreender, ver o que levou, ver se foi o meu comportamento que levou o Agostinho a chegar a discutir comigo, a minha energia estava propícia, ou se foi uma semente mal regada, mal plantada. Pois é. Será que só depende do outro cultivar o que a gente tem dentro de nós? Ah, então ela está falando que é desde criança. Então foi a minha mãe e meus pais que não souberam cultivar realmente essa semente dentro de mim. Pode ser. Porém, agora somos grandes. Somos responsáveis por nós. Estamos encarnados. E ao invés de a gente continuar colocando a culpa na nossa família, na nossa criação, porque eu cresci assim, porque eu fui estimulada de outra forma, vamos colocar um espelho e ver como a gente está reagindo. Parem para se olhar quando vocês estão com uma expressão, um sentimento de raiva. Eu já parei. Não, agora eu tô com raiva, vou parar na frente do espelho e vou me olhar. Não, né? Logicamente não. Mas de passar na frente de uma vidraça e ver o reflexo e se achar, gente, o que aconteceu? Tudo franzido, uma postura, uma energia, um não fazer bem. E quando a gente desencarna? Minha relação afetiva aqui com a Fábio não foi das melhores. A gente brigou demais, a gente duelou por qualquer situação, por romance, por dinheiro, por ter a verdade, por intolerância, por cargo, por interesse. Faz mal, quando morrer tudo acaba. Quantos de nós cultivamos sem saber, quero eu acreditar que sem saber, homicídios, suicídios, traições. Por quê? Estamos utilizando de forma desordenada as nossas habilidades que a gente tem. Independente de como foi plantado, de como nasceu dentro de nós, de como foi desenvolvida pelo meio, nós ainda temos chance. Estamos encarnados, temos chance. Às vezes a gente precisa podar alguns galhos da árvore, porque está atrapalhando a cerca do outro, chegou na rede elétrica, está grande demais, precisa podar para que a árvore possa crescer novamente. Eu lembro que quando a gente era criança, o pai de vez em quando podava algumas árvores em casa. E é esse podar que a gente precisa fazer nos nossos sentimentos. É o autoconhecer. Lembra? Pestalozzi falava de dentro para fora. Tem uma frasezinha na internet que fala bem assim: é o esboço de um corpo, a cabeça é aberta, cheia de flores. E no meio está escrito assim: comece de novo. De onde? Por dentro. Faça nascer novamente. Como, Jaque? Como que eu vou fazer nascer? Avalie. Como é que eu vou tolerar quando meu marido chega em casa? Como é que eu vou tolerar quando a minha esposa, a fulana que trabalha comigo, que não me obedece, que não faz da forma que eu quero, então não vale. Ou faz como eu quero, ou não faz, deixa que eu faço. Se a gente tem um princípio evolutivo que pessoas veem diferente na mesma situação.
O que parece feio para mim pode ser bonito para Fábio. O que é ético, moral para mim, não pode necessariamente ser moral para Fábio. Pega os nossos conceitos aqui de ética e moral e leva lá para a Síria. Eles não vão nem conhecer o que a gente está falando. E ainda, já pensaram, se aqui eu duelei muito, eu vou desencarnar e levar esse duelo junto comigo? Nunca vocês pararam para pensar por que a gente não lembra? Ah, mas eu vou fazer uma regressão porque eu quero lembrar. Vai vir muitos sentimentos, muitos. Às vezes vem uma psicografia, a gente já se emociona com fatos, histórias. Às vezes a gente lê um livro, a gente já se emociona. Por quê? É algo que está mexendo com a gente. Está movimentando dentro de nós. Mas não, é só um livro. Bobagem. Precisamos, sim, todos nós temos dentro de nós as 3 dimensões, as 3 funções, as 3 vertentes. O que vai nos fazer montar esse conjunto de afetividade é a disposição que eles estão. Ah, primeiro minha visão é mais racional, depois eu vou já tomar uma atividade e quando eu sinto, nossa, começo a chorar e não paro mais. Fico lamentando e lamentando, e por quê, e por quê? Vamos sair dos porquês. A gente pode ser nosso agente de melhora. Ah, mas eu quero viver aqui tudo que eu puder para viver, independente com os vícios, com as paixões. Quando a gente desencarnar, a próxima vida eu tento de novo. Na próxima vida, a gente pode vir numa encarnação muito fechada, muito limitada. Quantos abortos a gente tem? Não só abortos provocados, mas abortos do espírito mesmo. O espírito não querer vir, o espírito não estar preparado para vir. Ou sentir algo incompatível com a mãe. Ou ainda, quantas de nós temos problemas afetivos com os nossos filhos? A família, o seio familiar, é uma concepção grande de problemas afetivos, não é? Porque o meu cunhado, porque é minha irmã, porque é a minha mãe, porque isso, mas será que não sou eu? Será que se eu não der uma chance para eu me olhar, não vai ser diferente? Ah, não, mas eu não tenho tempo para pensar na minha próxima encarnação. Eu quero viver o agora. Vamos viver, mas de forma pausada. Ah, mas não é amanhã que eu quero ser feliz agora. E esse meu ser feliz é adquirindo bens, adquirindo instabilidades, adquirindo carreira. Não. Para a gente ser feliz, a gente tem que tolerar. A gente tem que ter paciência. Não é fácil para mim tolerar. Não. Não é fácil sempre eu parar e buscar uma lógica. Por que fulano tá... Será que eu fiz algo? O que será que levou? Uma autocrítica. Mas precisamos. E será que nesses desafetos e nesse conjunto instável de sentimentos que a gente vai regando, sentimentos, pessoal, é todo e qualquer. Lembra? A gente vai lesionando a nossa parte espiritual? Sim. Eu lembro de uma palestra, não sei se eu dei, se eu estudei, se eu escutei, mas enfim, o conhecimento é que importa. De que uma pessoa desencarnou jovem, muito recente. Nessa vida veio com tumor cerebral.
E ninguém entende o porquê um ser bonito, novo, jovem, desencarna tão cedo de câncer cerebral, um tumor no cérebro, com toda uma vida para viver. Certa feita, ele explicou de que ele desencarnou cedo aqui para que ele não utilizasse do conhecimento que ele tinha adquirido nas outras vidas para prejudicar mais ninguém. Porque o processo da vida dele estava se caminhando para isso também. Novamente. Porque na outra vida ele utilizou do conhecimento científico que ele tinha para prejudicar o outro. Espiritualidade não falha, gente. Se hoje aqui eu nutro, tenho sentimentos de raiva, de melancolia, mágoa, fico remoendo aquela mágoa, do porquê, meu Deus, mas eu ajudei tanto, por que foi me trair? Eu abri a minha casa, fiz isso, eu emprestei dinheiro, e eu sou a boa. Por que ele voltou contra mim? Será que numa outra encarnação, talvez não na anterior, mas na outra, nós não fomos o agente que talvez causou a desencarnação daquele ser? Ou ainda hoje, será que eu não sou filha da minha mãe? Por eu ter escolhido, por ter prejudicado anteriormente? Eu tenho conhecido que sim, que foi bem isso que aconteceu. Eles vieram no mesmo seio familiar, na mesma família, pai, mãe, irmã. E ele, onde ele e o pai duelaram muito, prejudicaram muito. Um roubava o outro, um prejudicava o outro e duelaram por uma mesma pessoa. Duelaram afetivamente. Aonde teve que vir nessa vida numa condição inferior como filho para poder resgatar o mal que tinha feito ao ser anterior, que hoje é o pai. E a pessoa que eles duelaram, que um fez mal contra o outro, veio como princípio norteador materno, como mãe. Ah, então eu também tenho um caso parecido desse na família. O pai não se dá com o filho, a mãe fica apaziguando um pouco o filho, um pouco... Então foi isso também. Não vamos generalizar. Esses dias no meu trabalho vieram me perguntar se é normal, logo ao desencarnar, num período tão pequeno, receber uma psicografia, se eles poderiam trazer aqui na casa para saber se era verídico, se a gente poderia dizer. Eu pensei, primeiro eu senti assim, meu sentimento, né? O que ela quer com isso? Será que quer testar a casa? Será que quer me testar? Quer testar o meu conhecimento? Quer saber o que ela quer com isso? Pensei, não. Instruí devidamente, falei, olha só, se tem algo na psicografia que é pessoal, que ninguém mais poderia explicar, quase a psicografia inteira, contando fatos do acidente, de como ele estava no dia, de como está... Então, para que mais verídico? Mas é que a assinatura não era tão igual. Precisamos, nós aqui, né, no ser espírita, eu poderia dizer assim, ai, gente, ela não é espírita, porém chegou para ela. Dizer assim, por que ela não vai estudar, né? Intolerância, meu sentimento de intolerância. Na hora eu pensei, não, opa, espera. E se fosse eu nesse lugar? Se fosse eu que tivesse recebido na minha casa uma pessoa batendo na minha porta dizendo que tinha uma carta do meu marido para mim, eu também não iria acreditar. Queria saber pesquisar, queria saber de onde veio, se era verdade. Se eu não tinha conhecimento nem que isso existia. Precisamos conhecer não só o outro vem depois. A gente precisa conhecer nós mesmos.
Qual o afeto que te alimenta? A intolerância? O orgulho? A vergonha? A imagem? O interesse? Qual paixão que deixa dominar? No Livro dos Espíritos, que o Agostinho acabou de ler, ele fala que as paixões são como um cavalo. E quantos de vocês já escutaram isso aqui na casa? Que nós, espíritos, é que temos as rédeas. Se a gente solta a rédea, o cavalo domina. Se a gente se empodera do controle desse cavalo, nós é que vamos guiá-lo para frente, para trás, para, volta. E é isso o que todos esses estudiosos que a gente viu alimentavam. Ah, mas eles não relacionaram o cavalo com a paixão, com o jardineiro. Façam essa junção na mente individual de cada um. Não cobre do outro a sua reação. Eu estou reagindo assim porque eu escolhi reagir assim. Às vezes eu nem penso, eu já estou reagindo. Ah, mas eu só vou ser diferente no dia, Fábio, que você vir me pedir desculpa. Aí eu vou ser diferente com você. Não. O que nós estamos levando afetivamente daqui? Julgar é muito fácil. Olhar o outro, a vida do outro, o comportamento do outro, é muito fácil. Jaque, mas olha só, eu acabei de sofrer um acidente de carro e nesse momento eu não consigo avaliar nada, não consigo nem me avaliar. Eu só tô com raiva do porquê que aquele cara cortou a minha frente. Eu só estava indo no mercado. Será que se o carro não tivesse cortado a frente, talvez pelos movimentos das pernas, você não teria feito alguma lesão contra o outro, contra si? Que tipo de lesão? Certa vez, um espírito, isso está na Doutrinação do Luiz Gonzaga, no livro, né? Doutrinação, várias histórias. E dentro dele tem uma história de um rapaz que por anos e anos, encarnações e encarnações, ele veio como estuprador. Anos, muitas encarnações. Ele não sabia nem contar quantas. Conforme a última ele desencarnou, e ele teve consciência de que estava prejudicando não só ele, mas muitas vidas, muitas encarnações, e que ele não queria mais, ele estava cansado de vir daquele jeito. Ele pediu, então, para que a espiritualidade colocasse no composto orgânico, né, físico, para ele vir cego. Para que a cegueira conseguisse, ao ele não ver o outro, para que ele conseguisse cortar um pouco o estímulo, o impulso, o desejo. Porque quando ele estava encarnado, na última, ele via uma mulher, independente da vestimenta, e a parte afetiva dele fazia com que ele fosse atrás e estuprasse, às vezes até a morte. Por isso que eu relacionei a afetividade, o nosso plantio afetivo, com precursor de homicídios. Às vezes em casa a gente está tão atrelado e tão impulsivo na correria do cotidiano, no dia a dia, nos objetivos que eu quero conquistar, no ter, no fazer, na rotina mesmo, que não olhamos e percebemos o nosso filho que está sofrendo em casa, a nossa mãe que está sofrendo, o marido. Aí, dia menos dia, a gente retorna para o nosso lar e encontra ele enforcado, com um tiro na cabeça. Por quê? Por quê
Por quê e por quê? Tarde demais para parar para pensar. Ou ainda, por que foi me trair? A gente teve um casamento tão maravilhoso, a gente tem uma família tão linda. Vai, claro, né? Vamos deixar bem claro. Traições vai de dois espíritos, da minha moral, enquanto cônjuge, e do outro. Mas digamos que aconteceu comigo. Será que eu propiciei? Será que eu estava tão embriagada de outros conceitos sociais, da imagem que nós representávamos de uma boa família, que eu não olhei para dentro da minha casa? Para ver se não estava faltando atenção, carinho, afeto familiar. Gente, nós temos todo o conhecimento. E quem não tem, quem quer buscar um pouco mais, a gente tem toda a oportunidade para ter. Deixo um convite bem carinhoso, de coração mesmo. Eu quero aprender a conhecer os meus sentimentos. O que eles estão me prejudicando? O que eu tenho de positivo? O que eu tenho para corrigir? O SOS Emocional, que começa quinta-feira agora, é uma grande abertura para isso. O projeto Identidade Eterna vai mergulhar ainda mais de cabeça nisso. Ah, mas eu não tenho tempo. Só pensem. Quando que eu vou ter tempo? Quando eu estiver hospitalizado? Quando eu estiver enfermo? Ou quando eu estiver necessitado? Estamos bem agora. Pouco tempo atrás, para finalizar, eu fiquei pensando numa situação que aconteceu pessoal, minha, sentimentos. Fiquei pensando assim, ó, nossa, ainda bem que eu percebi que eu estava fazendo isso agora. Que não precisou vir uma enfermidade maior, não precisou vir um acidente, ninguém precisou ficar doente perto de mim para dar aquele clique e falar, acorda, criatura. Não. É o autoconhecimento que me fez ver algo que eu estava sentindo e não estava muito bem. E eu vim, procurei ajuda. Ah, é isso? Então tá. Então agora que eu sei o que é, vamos combater. Vamos podar. Vamos se controlar. Não vamos perder oportunidades. Que a gente possa mergulhar no nosso conhecimento sobre nós, no que sentimos, em como somos afetados pelos externos, da mesma forma que a gente mergulhou hoje sobre 3 vertentes do conhecimento. E deixo ainda tarefas de casa. Olhar não só para o meu marido, para o meu filho, olhar para mim. Deitar na cama de noite e pensar, hoje eu senti raiva, mas o que me levou a sentir? O que eu fiz com isso? E ainda, pedir perdão, se auto-perdoar por muitas coisas. Desejo a todos vocês que cultivem, nesta encarnação ainda, bons sentimentos, bons afetos, para que ninguém seja causador de nenhum malefício, de nenhuma doença, de nenhum desequilíbrio afetivo que vá levar para uma outra encarnação. Vamos agir agora, enquanto é tempo. A todos uma ótima semana, um ótimo conhecimento sobre si. Temos alguns livros disponíveis para empréstimo, para venda na lojinha. Não posso vir no SOS, eu não posso vir na Identidade, mas a gente tem à disposição. Vamos nos dar esta chance. Vamos tomar as rédeas e dizer, agora eu quero me conduzir. Que a gente vai ser muito mais feliz e liberto. É isso. Obrigada a todos. Uma boa semana.
Obrigada, Jaque. Que possamos levar, durante a nossa semana, a nossa tarefa de casa, olhar para dentro de nós em primeiro lugar. Vamos, então, continuar em silêncio, permanecer tranquilos, ouvir a oração e aguardar para o passe. Amado Mestre Jesus, espiritualidade, boa e amiga, nossos mentores espirituais, nossos familiares. Obrigada, meus queridos, por todo conhecimento, por toda oportunidade, por nutrir intuitivamente dentro de nós a educação, o amor e a vontade de melhorar, de agir e de pensar. Que possamos, Senhor, olhar para o outro como gostaríamos que olhássemos para nós mesmos. Que a gente possa respeitar o outro como gostaríamos de ser respeitado. E que possamos buscar, tolerar, aceitar e conduzir a nossa vida, os nossos comportamentos, nutrindo bons sentimentos, bons afetos e boas emoções. Querida espiritualidade boa e amiga, nos conduza ao nosso lar, ao nosso mais profundo interior, para que a gente possa se libertar das mágoas, do rancor e de todo qualquer sentimento que nos impede de evoluir. Obrigada, Pai Maior, que assim seja.